Olá, tudo bem com todos vocês? Sou Tiago Rodrigues e estou aqui para trazer mais um vídeo abençoado por Jesus Cristo e por nosso Pai, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que criou todas as coisas. Então, esse vídeo de hoje vou falar sobre o caminho e a verdade. O caminho e a verdade é a essência para nós entendermos quem nós somos de verdade e quem é Deus. O caminho, na verdade, faz você ter acesso a Deus. Então, meus queridos, nesse momento também peço que tirar um tempinho para que vocês também se inscrevam no canal. Curtam esta página. Se você quer também conversar conosco, mande suas mensagens. Então, compartilhe também com as pessoas que você sente testificar em você. Essa página aqui, esse canal, não é para nos alimentar o nosso ego, mas é para você sentir paz. É para que você possa ter acesso a algum código que venha de Deus e te faça a aproximar-se dele, a ter intimidade com ele. Mas tá tudo nas suas mãos, é você que deve decidir. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você algo sobre o caminho e a verdade. Então, o caminho e a verdade te conecta a Deus. Jesus ele é bem claro. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a questão é, tenho que seguir Jesus para... Eu tenho que seguir, então, Jesus para chegar a Deus? Jesus ele é modelo, né? Nós temos que entender toda uma estrutura, não pegar um versículo, esse versículo de João, e isolá-lo e achar e tomar um discernimento que apenas ter conhecimento do que está escrito te faz você seguir Jesus. Então nós podemos pegar outros trechos, outras passagens bíblicas ali do Novo Testamento, como diz Jesus mesmo, e diz no próprio Evangelho de João, que diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda outras maiores fará, porque eu já vou para o meu Pai. Então o que acontece? Então se Jesus está dizendo que aquele que crê nele faz as mesmas obras que ele faz, ou seja, e outras maiores, e aí está o detalhe, crer em Jesus, você está num nível espiritual, numa conexão, num relacionamento, numa liberdade com Deus, como Jesus era com ele, como Jesus é com o próprio Pai. Então a gente tem que pegar e entender que Jesus ele não veio trazer apenas um ensino para você ler aquilo e achar que isso te faz bem ou muda você. Jesus ele vem ensinar que ele é a referência para você entender como é que está a tua mudança. Jesus ele cura, Jesus ele caminhou sobre as águas, Jesus não fazia nada por ele mesmo, mas ele só fazia o que ele via o Pai fazendo, só falava o que o Pai falava para ele. Jesus ele negava a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Então nós temos que entender o quê? Que Jesus veio para ser modelo, porque todas as pessoas que passaram na terra depois do pecado estavam contaminadas, perderam a sua identidade por causa do pecado. E Jesus é a primeira pessoa que vem depois do pecado, que vem aqui na terra depois do pecado, sendo limpo e puro do pecado. Então ele veio mostrar para a humanidade como é ser livre do pecado. Por isso que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas então como é andar no caminho? Se Jesus diz que ele é o caminho. Então para nós andarmos no caminho, que não é andar, já vou mostrar para você. Para nós andarmos nesse caminho, eu preciso me tornar como Jesus é com Deus. Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar mudar quem eu sou. É como o próprio Jesus ensina na Bíblia. Que aquele que achou a sua vida antes de mim, é necessário que perca. E aquele que perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Então, assim, nossas crenças definem quem eu sou. Então, aquilo que você acredita é quem você é. Então, se você está... Aquilo que você vê sobre Deus é quem você é. Mas são aquilo que você foi ensinado, as tuas crenças que estão dentro de você, enraizada. Mas se alguma dessas crenças não é conforme os padrões
não é conforme aquilo que Deus é. E se essas crenças foram criadas por homens? E se essas sabedorias são terrenas? E aí como é que fica? Então nós temos que entender. Jesus, ele é o único modelo de como agradar a Deus. Ele é a única referência de uma pessoa não contaminada pelo pecado. De uma pessoa que veio mostrar como ser livre do pecado. De como andar por fé. Como ser conduzido pelo próprio Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não dá para continuar viver um evangelho que não te leva a Deus. Nós temos que entender que o verdadeiro evangelho é deixar Deus manifestar ou fluir dentro de você. O verdadeiro evangelho é aquele que traz boas novas para você. As boas novas que saem direto da boca de Deus, testificando direto em seu espírito e sendo revelado dentro do seu coração. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho da Bíblia é um verdadeiro evangelho que já saiu da boca de Deus, foi revelado a esses homens que viveram grande testemunho com Deus e que está escrito para nos auxiliar também na nossa caminhada de mudança. Então eu quero trazer para você o quê? Para você entender o quê? Que Jesus é o caminho, mas como eu sigo Jesus? Jesus não pediu para mim seguir ele fisicamente, por isso que muitas pessoas que conheciam ele, eram curadas por ele, queriam seguir ele, ele pedia, não, vai para a tua casa, vai para a tua parentela, vai para a tua cidade e revela tudo o que aconteceu contigo. Porque seguir Jesus fisicamente não era o que Jesus queria. Por isso que ele sempre se afastava das pessoas quando as pessoas vinham com grande multidão querendo exaltá-lo, adorá-lo, ele se afastava, porque a intenção de Jesus vocês precisam entender o que acontece comigo, meu Pai, como é na prática se relacionar com ele. Não é nem nos montes, nem em Jerusalém, nem mesmo neste templo, mas em espírito e em verdade. Por isso que Jesus, ele foi morto. Jesus foi morto porque ele revelou o evangelho de liberdade. Ele revelou o caminho de como funciona. Deus não está. Deus ele não é um ser que você pode trancafiar ele dentro de uma crença, dentro de uma denominação religiosa ou dentro de um templo ou dentro de um templo físico e achar que ali é a morada dele. Estevão foi apedrejado por causa disso, porque os religiosos lá de Israel, os fariseus, os saduceus, questionaram a fé de Estevão. E Estevão, ele diz, quem é Deus para se assentar-se? Vocês acham que Deus precisa de uma casa física se a terra é estrada dos seus pés? Estevão foi apedrejado por causa da sua pregação, por causa do seu evangelho de liberdade. Então nós temos que entender que o verdadeiro templo foi edificado, porque é o próprio corpo de Jesus ressuscitado. E nós somos agora co-herdeiros. Por que co-herdeiros? Porque nós também somos templos. Nós também somos santuários. Herdamos a mesma herança de Jesus. Seu Pai veio morar dentro de Jesus. Eternamente, nós também se tornamos agora co-herdeiros para que Ele habite em nós, para que Ele entre em nós. E se tornamos também assim como Jesus. Então nós temos que entender que primeiro ele veio mostrar como ter acesso a Deus, como ser o caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, porque não tinha ninguém na terra, não tinha passado ninguém que tivesse Deus dentro de si como ele. Não tinha ninguém, porque ele era o único que era limpo do pecado, livre do pecado, e Deus morava dentro dele. O próprio Pai e ele se tornaram uma só pessoa, eles eram tão íntimos que para ele era como assim, eu e o Pai somos uma só pessoa. Somos tão conectados, tão íntimos, tão parecidos, que parece que somos uma só pessoa. Então, por isso, meus queridos, que Jesus ele veio revelar, ele veio nos mostrar. E, como ele é o caminho, ele falou, eu sou o caminho e a verdade, porque não tinha ninguém mais além dele que pudesse revelar essa verdade. Porque ele era o único que era puro, que era justo diante de Deus, que não estava contaminado pelo pecado. Mas ele vem o quê? Agora, a partir daquele momento, a graça entrou. Quando ele morreu na cruz, ele quebrou essa maldição
E agora deu liberdade para cada um de nós mudarmos e se tornarmos também o santuário e o templo de habitação do seu reino, o reino de Deus, que é o Espírito Santo. E quando esta habitação entra em mim e em você, começamos o que agora a ser auxiliado pelo próprio Deus, pelo próprio reino, pelo próprio Espírito de Deus, junto com Jesus Cristo, a mudar, a fluir, a deixar aquela fonte de água viva fluir, jorrar de dentro de nós. Então, meus queridos, é incrível quando a gente começa a entender que Jesus, ele veio porque ele era o único, ele é o caminho. Quando ele fala naquele momento que ele é o caminho, porque não tinha ninguém mais não teve ninguém puro como ele era o primeiro. Ele é o filho unigênito naquele momento, ele era o primeiro, livre e limpo do pecado. Então, o que eu quero mostrar para vocês, deixar claro? Você tem que entender que você não deve andar no caminho, você deve ser o caminho. Você não deve andar na verdade, você deve se tornar a verdade. Quando isso ficou claro para mim, sabe aquele ego que a gente tem, porque a gente, eu consigo ter alguma revelação de Deus, ou já ouvi muitos sinais e maravilhas, já curei, já repreendi demônios, muitas dessas coisas já aconteceram comigo. Mas quando você entende essas revelações profundas, essa sabedoria profunda que é um código profundamente que liberta você se você praticar, isso te torna humilde de novo. Isso me deixou, quebrou o meu ego. Todas as experiências que eu vi com Deus, eu percebi que quando eu entendi essa passagem, eu tenho muito que mudar. Eu não sou nada ainda. Eu estou longe de ser como Jesus é com o Pai. Então eu tenho que me purificar, eu tenho que mudar, arrancar muitas setas e muitas crenças que me separam de quem eu sou, que me separam de ser o caminho, que me separam de ser a verdade. Presta atenção. Se as crenças te definem quem você é, se essas crenças estiverem distorcidas da sua identidade, se essas crenças não vêm diretamente de Deus, então tudo que você já passou na vida, de alguma forma você vai criando uma forma de defesa. Os problemas que você passou, automaticamente vamos criando uma forma de defesa. Isso é automático. Isso é automático da sociedade, isso é automático da nossa alma. E vai virando crenças. Nós vamos criando percepções. Nós vamos criando uma forma de enxergar as coisas conforme tudo aquilo que já aconteceu conosco. E isso vai distorcendo quem nós somos. É a mesma coisa você não deve amar, você deve ser amor. Porque o amor, você não é um sentimento. O amor é quem você é. Porque se Deus é amor e você é a imagem e semelhança dele, o que você deve ser? Você não deve apenas amar. Por isso que Jesus diz, ame o teu próximo como a você mesmo. Então, quando a gente se torna essa essência, quando a gente se torna a nossa própria identidade, a gente não muda por causa do que acontece à nossa volta. Aí você olha para Jesus e consegue entender o porquê que Jesus naquela cruz, crucificado, ali todo ferido, todo machucado, perdendo seu sangue, perdendo as forças, ele consegue olhar para aquelas pessoas que fizeram isso com ele e dizer, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, como compreender uma coisa dessa? Como entender algo? Como uma pessoa pode olhar para isso, para aquelas pessoas e continuar sendo ele mesmo? Porque Jesus não amava apenas. Jesus é amor. Então, amar o próximo, aí sim, amar o próximo são o quê? São intenções, são sentimentos que fluirão daquilo que você é. Então, os sentimentos que você tem com a outra pessoa, sim, aí é um sentimento. Porque é um sentimento que flui da sua fonte, de dentro de você, da tua realidade, de quem você é. Então, nós estamos falando do caminho e da verdade, mas essa também é outra vertente, que a gente não deve apenas amar ou ter uns sentimentos bons, a gente deve ser amor, porque Deus é amor. Então, Jesus ele não andava no caminho, ele é o caminho. Jesus ele não andava na verdade, ele era a verdade, e é.
Então isso também que acontece, compreendendo tudo isso, eu creio que muitos aqui que isso possa estar destravando alguma chave dentro de vocês, eu creio que você vai ouvir de novo o vídeo para poder entender agora de novo. Então o que eu quero dizer? Então Jesus ele é o único modelo porque ele era o único que era livre do pecado e liberto do pecado. Porque todos, antes disso, todos estavam debaixo da maldição do pecado. Então vamos entender o quê? Para mim ter acesso a Deus, para mim chegar ao Pai, eu preciso, o quê? Que Ele faça morada em mim. Mas como assim, Tiago? Não tem como você chegar a Deus se não estiver em você. É Ele que chega em você primeiro. Deus já está a todo momento tentando acessar você de todas as formas, falando com você de todas as formas. Não adianta, mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, mesmo que você faça de tudo, ele se manifesta o tempo inteiro tentando chamar a sua atenção e a minha atenção. Então, o primeiro passo é, eu tenho que ter o Pai dentro de mim, porque Jesus tinha o Pai dentro dele. Então, se eu tenho que ter a mesma estrutura do primeiro filho, do filho unigênito, para que eu possa ter a mesma herança de Jesus, ser cordeiro com Jesus, essa herança é o quê? Então ele tem o Pai, eu também agora sou cordeiro, também terei o Pai dentro de mim. Por isso que Jesus diz, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei em vós. Então quando ele fala em você, é dentro de você. A segunda vinda de Jesus já aconteceu, já está liberado para todo mundo. Essa vinda é o reino de Deus, ele vem com o reino de Deus dentro de cada um que abre o seu interior, se torna santuário e templo de Deus. Então, presta atenção. Então, Jesus veio ser, ele é modelo, ele é estrutura, ele é referência de como nós vamos, nos relacionar com Deus. Então, se ele tem o Pai dentro dele, agora eu também tenho que ter o Pai dentro de mim. Então, se Jesus ouvia o Pai e era conduzido pelo Pai, eu também agora tenho que buscar ter essa facilidade, esse discernimento de discernir o Pai me conduzindo, de discernir o Pai falando comigo. Por isso que o apóstolo Paulo também fala que, Romanos 8,13 diz, se fizerdes a vontade da carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, viverei. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Olha só que palavra magnífica, que palavra linda. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus. Ser conduzido pelo Espírito Santo confirma que você é filho de Deus. Então, nós temos que entender que nós recebemos essa graça de chamar Ele de papai. Nós recebemos essa herança em Jesus Cristo, mas Ele é modelo. Então, não adianta você achar que você conhecer a Bíblia, conhecer os ensinos de Jesus, faz você seguir Jesus. Não vai te levar ao Pai se você não ter a mesma estrutura que Jesus tinha para se relacionar com Deus. Se você não ter o reino dentro de você, se você não entender que não é ler a Bíblia, realmente é magnífico você conhecer a história, porque a Bíblia é um livro, não adianta você tentar colocar outras... livro é algo, a Bíblia é algo santo, não sei o que. Sim, são testemunhos dos santos que viveram com Deus. Dos santos que tiveram grandes experiências com Deus, até mesmo de Jesus Cristo. Mas não adianta passar disso, você vai ter que fazer isso ser verdade, ser algo real dentro de você, para que isso possa te dar acesso a Deus, fazer você ter experiência com Deus. É a mesma coisa que você ler uma história e se relacionar com aquela história, apenas lembrar daquela história, mas não ter a sua própria história. Então, entenda uma coisa, a Bíblia realmente nos auxilia como testemunho de fé, ajuda você a ler ali, entender que eles viveram, e às vezes você vai viver algo parecido, experiências parecidas com eles, mas você tem que ter a tua própria história com Deus. Isso é magnífico, isso é lindo. Então, meus queridos, Jesus veio ser referência, veio ser modelo de como nos relacionarmos com Deus. Quem crê em mim fará as mesmas obras e outras maiores. Porque o que acontece? Nós somos co-herdeiros. Se você dá liberdade para Deus, é Ele que irá fazer através de você.
Nenhum dom é teu. O apóstolo Paulo diz que todos os dons são manifestos. Toda manifestação, todos os dons são manifestos pelo Espírito Santo. Ele é que manifesta tudo em todos. O que acontece, mas Tiago, eu tenho a facilidade de curar, eu tenho a facilidade de revelação. Deus só pode se manifestar naquilo que você acredita. Então ele pode manifestar um dom em você se você eu tenho o dom da revelação. Mas entenda, não é você que revela. É o Espírito de Deus que revela, porque você acredita nesse dom. Mas o outro tem o dom da cura, porque ele acredita na cura. E qual era o dom de Jesus? Qual era o dom de Jesus? Vamos olhar para o filho, o primeiro filho, o unigênito de Deus. Qual era o dom que Jesus pregava? Eu sou profeta, eu profetizo, eu curo, eu liberto, eu sou isso. Eu sou... Então Jesus, ele não ficava dizendo eu tenho esse dom. Jesus deixava o Pai fluir através dele. Inclusive, todos os dons foram manifestos, porque Jesus dava toda a liberdade que Deus precisava ter para se manifestar através dele. Então, os dons, meus queridos, são manifestos na minha vida, na sua vida, naquilo que eu acredito. Deus não pode fazer nada se você não acredita. Você dá liberdade para Deus na tua fé. Aí que está. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo se torna possível, porque ele pode manifestar, então, na sua vida. Então, mas voltando para o vídeo, para o tema, então, vamos entender que eu não devo andar no caminho, porque não tem como você andar no caminho e andar na verdade. Não tem como você pegar e seguir Jesus fisicamente. Não tem. Nem naquela época, fisicamente, todas as pessoas que andaram fisicamente com Jesus não entenderam. Os apóstolos mesmo só foram entender realmente o que estava acontecendo quando Jesus ressuscitou. Porque não era questão de estar seguindo Jesus. Era de entender como Jesus andava com o Pai, como ele fazia algo dentro dele mesmo, como dentro dele mesmo ele se relacionava com Deus. Como se tornar santuário de Deus, como se tornar templo de Deus e Deus fazer habitação dentro de si mesmo. Por isso que começou com o batismo nas águas, para as pessoas começarem a entender como iria ser lá na frente. Depois Jesus veio trazendo o batismo com o Espírito Santo, ou seja, para que as pessoas pudessem o quê? Ter acesso. Mas isso só aconteceu o quê? Depois que ele foi ressuscitado. Porque antes ele teria que cumprir todas as profecias da Bíblia. Todas as profecias que estavam escritas sobre o Filho de Deus. Mas depois disso, nós se tornamos co-herdeiros, e todos aqueles que creram, todos aqueles que se entregaram, começaram então a receber o Espírito e a glória, o reino de Deus dentro de si mesmo, e começou as grandes manifestações e prodígios também através desses homens de Deus. E também está liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas lembre-se, então nós temos que olhar para a Bíblia, olhar para os ensinos de Jesus e dizer, mas Pai, comece a produzir intenção de ouvir a Deus te responder. Como então eu posso crer na cura? Como eu posso te ouvir, Pai? Como é sentir, discernir o que o Senhor está falando comigo? E aí começa as tuas experiências com Deus. Aí você começa a senti-lo, discerni-lo, percebê-lo, tudo dentro de você. Então, meus queridos, não importa aonde você vai, você continua sendo membro da única igreja. Não importa se você não quer sair da denominação, não estou pedindo para você sair. Você vai ser livre quando você tiver acesso a Ele. Ele é a fonte da vida. Ele é a videira, nós só somos o ramo. Não importa onde você esteja, não importa se você me julga porque eu não tenho uma religião, já tive. Não importa se você me questiona porque eu digo que eu sou apenas um filho de Deus. Eu sou e você também é. O que você precisa entender é que nós somos livres. Aonde? Não porque eu sou livre para decidir o que eu quero na minha vida, mas quando eu tenho acesso à fonte da vida. Somente ali eu encontro liberdade, só ali eu encontro vida e vida em abundância. Não adianta eu me alimentar no meu ego ou na minha sabedoria. Isso não vai me dar vida, isso só vai me tornar orgulhoso. Então todos nós temos toda a liberdade de fazer o que nós queremos. Mas Jesus veio revelar realmente como ser o caminho e como ser a verdade. Então, e quando a gente conhece isso, nos tornamos livres.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará para quê? Para se tornar verdade. Para que você se torne verdadeiramente você e você tenha realmente acesso à fonte da vida. E quando ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai andar de engano e de mentira para você mesmo. Então, meus queridos, se você quer entender um pouco mais e está com dúvida, pode mandar mensagem para nós aqui no vídeo. Temos também o WhatsApp, temos também grupo lá no Facebook, páginas. Mas lembre-se de uma coisa, eu não estou aqui para ter seguidores. Se você quer mudar, eu não vou carregar você nas costas, nem Jesus carregou nada. Eu tenho que carregar minha cruz, eu posso te dar códigos para você aprender a andar. Eu posso te auxiliar com Deus a você ter acesso como ouvir, né, como discerni-lo, como compreendê-lo e como mudar algumas coisas. E você tem que aprender a caminhar. Essa caminhada, eu estou falando da tua mudança, para que você também, junto comigo, nessa mudança que a gente está trilhando, possamos então ser o caminho e ser a verdade, como Jesus veio como exemplo a mostrar para nós. Para que Deus cada vez mais possa ter mais liberdade através da nossa fé, através daquilo que eu e você acredita, para que Ele possa se manifestar em nós e ao mundo, revelando a sua glória e a sua plenitude. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão ouvindo este vídeo. Eu abençoo a todos nesse exato momento, Pai, que estão enfermos, que estão doentes, que estão travados, que estão debaixo de cativeiros, que são, Pai, prisões espirituais, que são prisões, Pai, de pensamentos dominadores que dominam a sua mente, espírito da vaidade, espírito da cobiça. Em nome de Jesus, Pai, que esses espíritos da enfermidade sejam removidos da vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que caia por terra nesse exato momento, Pai, toda a cilada do inimigo, toda a seta maligna, todo o mal, Pai, que vem sobre teus filhos, em nome de Jesus. Eu te agradeço. E meus queridos, até a próxima, e estamos aqui para tirar as suas dúvidas e mas não estamos aqui para debater crenças, para debater sobre religiões. Não convém que nós façamos isso, mas sim para mudarmos. Um abraço e até a próxima.